Hoje a gente vai começar aqui um estudo, na verdade, de toda a nossa parte gramatical da prova, né? E aí depende muito, né, da forma, daí depende muito do concurseiro em si, decidir se ele vai estudar antes a interpretação ou antes a parte gramatical, beleza? Mas agora a gente começa um estudo aí completo da nossa parte gramatical para a nossa prova, certo? E a gente começa aí por acentuação gráfica, que é um dos assuntos mais legais que tem, né? De tantos assuntos interessantes, mas a acentuação gráfica você vai ver que é bem tranquilo, que é bem fácil, não tem mistério, muito tranquilo. Mas deixa eu pegar só a minha canetinha aqui. Antes de falar propriamente sobre a acentuação gráfica, é importante só dar uma relembrada na tonicidade das palavras, né? O que seria uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona e assim vai. Pessoal, a palavra oxítona é quando aquela sílaba tônica, né? Você sabe a sílaba tônica, que é aquela mais forte, é a última, certo? Então você vai ter ali, por exemplo, né, a palavra café. Aqui, ó, simula um grito. O fé vai sair muito mais forte, né? Também. Cuidado com essa palavrinha, né? Cateter. O té é o mais forte. Chulé, caju, bambu, saci são palavras oxítonas. Daqui a pouco nós vamos ver quais são as oxítonas acentuadas. Paroxítonas é quando a sílaba tônica é a mais forte, ela é a penúltima. Como, por exemplo, recorde, né? Que o pessoal fala muito recorde, não é? O certo é recorde. Rubrica, quadro, caneta, Leonardo, meu nome é uma palavra paroxítona. Aluno é uma palavra paroxítona, certo? Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima ou a terceira de trás para frente. Aí você vai ter médico, próximo, símbolo, cúmplice, matemática, né? E assim vai. Monossílaba é quando você tem apenas uma sílabazinha ali, como acontece com pé, trem, pneu, sol, pai, fé. Certo? Olha, o pneu é monossílabo? Sim, pessoal, você não pode separar assim, né? Pneu. Tá doido? Não existe sílaba sem vogal, então o P não pode ficar sozinho na sílaba. Mas vamos falar aqui sobre a acentuação gráfica. Pessoal, primeira coisa aqui, nós vamos falar sobre a regra das oxítonas. Oxítona, ela vai ser acentuada se terminar em A, E, O, em. Então grava isso aqui, ó. A, E, O, em. A, E, O, em. A, E, O, em. Se a palavra for oxítona e terminar em A, E, O, em, você vai colocar acento nela, beleza? Então, se você tem uma palavra oxítona terminada em A, E, O, em, como vai acontecer aqui com maracujá, oxítona terminada em A, chulé, oxítona terminada em E, cipó, alguém, parabéns, refém, né? Botar uma oxítona terminada em aqui também. Refém, armazém, você vai colocar acento ali, certo? Beleza? Só uma observação aqui, pessoal. Caju é uma oxítona terminada em U. Não tem acento. Cuidado, o pessoal coloca acento em caju o tempo inteiro, né? Pessoal, existe um mito, existe uma crença, não sei, na cabeça de muitas pessoas, que a pessoa vê a palavra oxítona terminada em vogal e já coloca acento. Isso não existe, tá, pessoal? Caju não tem acento. Bambu, caramuru, saci, caqui são oxítonas terminadas em I. Então não se esqueça que a oxítona ela só vai ser acentuada se terminar em A, E, O ou em. Oxítona terminada em U não. Oxítona terminada em I também não. Ah, Léo, mas baú tem acento. Baú é uma outra regra. A gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Mas você vai aprender, pessoal, o seguinte. Muito cuidado, muita calma nessa hora. Por quê? Queridos, é muito comum cair em prova não para você marcar se a palavra está certa ou está errada. Hoje, depois do acordo ortográfico, não é mais comum você encontrar em questão de prova em que ele vai pedir se está certo ou está errado. O comum é você encontrar questões que vão pedir a justificativa da acentuação gráfica, certo? Ele não quer saber se é acentuado, ele quer saber por que é. E aí, muito cuidado, vou pular logo aqui para a regra 3. Muito cuidado com a regra 3, que a regra 3 é das monossílabas.
E a monossílaba ela vai ser acentuada se terminar em A, E, O. Certo? Então a monossílaba ela vai ser acentuada se terminar em A, E, O. Muito cuidado, muita calma nessa hora, que a oxítona terminada em "em", como armazém, refém, também, alguém, é acentuado. Agora, monossílabo terminado em "em" não é acentuado, beleza? Então, o que eu vou falar aqui agora é para a maioria das bancas, tá? Se a banca te perguntar, por exemplo, se a palavra café é acentuado pelo mesmo motivo da palavra fé, você vai responder que não, porque café é oxítona, fé é monossílabo, certo? Se ela te perguntar se a palavra pé é acentuada pelo mesmo motivo de tripé, vou colocar o contrário aqui, né? Se ela te perguntar se a palavra tripé é acentuado pelo mesmo motivo da palavra pé, você vai responder que não, são coisas diferentes. Porque café é oxítona, assim como tripé. E fé e pé são palavras monossílabas, é uma sílabazinha só. Então são regras diferentes. A monossílaba só terminar em A, E, O, ou plural, as, es, os, como pá, fé, só. Certo? Muito cuidado, muita calma nessa hora. E agora presta muita atenção aqui no que eu vou falar para você. Muita atenção e muita calma nessa hora, tá? Por quê? Algumas bancas consideram que a oxítona é sim acentuada pelo mesmo motivo da monossílaba. Isso por causa de uma pequena confusão que o novo acordo ortográfico nos trouxe. Mas isso é facilmente percebido nas opções. Você vai olhar ali as opções e você vai marcar a melhor resposta. Infelizmente, no português é necessário isso. Eu estou falando para a maioria das bancas, são regras diferentes. Em outra oportunidade, com mais tempo, eu posso até te explicar por que o acordo ortográfico trouxe essa pequena dúvida e por que as bancas consideram dessa forma. Mas isso aqui não nos importa. Caso caia na sua prova, né, você vai marcar ali a melhor opção, certo? Ah, Léo, mas isso não tem como se minha prova for, por exemplo, o CESP. Então é por isso que eu trouxe uma questão do CESP aqui para te provar que o CESP vê como regra diferente, assim como a maioria das bancas veem como regras diferentes. Certo? Olha só essa questão aqui que caiu no CESP em 2015. A palavra está recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego do acento da palavra 3 e a banca deu como errado o gabarito. Porque está é oxítona e 3 é monossílaba. Então são regras diferentes. Ah, Léo, você concorda com as bancas que enxergam isso aí como a mesma regra? Não, eu não concordo, porque se realmente fosse a mesma regra, trem teria acento, porque uma oxítona terminada em "em" tem acento. Então a monossílaba terminada em "em", já que é a mesma regra, também deveria ter. Mas não tem um gabarito errado, cuidado com essa situação, tá? Aí depois, pessoal, nós temos aqui a acentuação das paroxítonas. Muita calma nessa hora, pessoal. São acentuadas somente as paroxítonas que terminam diferentemente de A, E, O, EM. Pessoal, você vai gravar o A, E, O e EM. A, E, O, EM. Ou plural, né? As, es, os, EM. Você vai gravar A, E, O, EM, A, E, O, EM, A, E, O, EM, A, E, O, EM, certo? Gravou o A, E, O, EM? Se for oxítona terminada em "e", ou "em", você vai colocar acento. Agora, se for uma palavra paroxítona terminada em "e", ou "em", você não vai colocar acento. Por que não tem acento na palavra caneta? Porque caneta é uma palavra paroxítona terminada em "a". Terminada em "e", por exemplo, por que não tem acento na palavra parede? Porque é uma paroxítona terminada em "e". Léo, por que não possui acento na palavra piloto? Por exemplo, aqui tem um piloto. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona terminada em "o". Por que não tem acento, por exemplo, na palavra garagem? Porque garagem é uma palavra paroxítona terminada em "em". Então, a paroxítona terminada em "a", "e", ou "em" não vai possuir acento. Só se for diferente, como acontece, por exemplo, com cadáver. Cadáver é uma palavra paroxítona que termina em "r". É diferente, então vai ter acento. Táxi, ó, termina em "i". Amável, termina em "l". Lotus, que termina em "us". Álbum, que termina em "m". Tudo diferente já é o "em". Anos, ó, diferente, certo? Tórax. Bíceps, terminou em "ps".
Diferente já é o em, você vai colocar o acento. Certo? Hífen. Ó, termina até em en, tá vendo? Mas o em é com N, assim como acontece com glúten. E olha só que interessante essas palavrinhas, né? Elas terminam em N e não tem acento por conta disso. Mas se você coloca no plural essas palavras, vai continuar sendo uma paroxítona, mas terminada em ENS. E se for paroxítona, olha aqui, ó. Se for paroxítona terminada em ENS, você não tem acento, só se terminar diferente. Então, o hífen tem acento, mas caso você coloque a palavrinha no plural, hífens não tem. Glúten tem acento, mas glútens não tem. Pólen tem acento, mas pólens também não tem. Certo? E aí você vai ter ali... grava assim, né? A palavra terminada em N, N de navio, a palavra terminada em N tem acento. No plural, perde acento. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos falar da regra mais importante de todas. E agora eu quero até fazer um slide só com essa regrinha aqui, porque essa regra aqui é a regra mais importante de todas, tá? Vou até duplicar esse slide aqui. É a regra que mais cai em prova, mas disparadamente. A maioria das questões de acentuação gráfica tem alguma coisa relacionada com as paroxítonas terminadas em ditongo. Pessoal, grave essa regrinha aqui, vou pegar minha canetinha aqui. Pessoal, as paroxítonas terminadas em ditongo também são acentuadas. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que ditongo é quando duas vogais não se separam, certo? Realmente você aprendeu tranquilo. É isso mesmo. Faz a separação silábica quando duas vogais não se separam, você tem um ditongo. Mas a grande verdade é que você vai aprender que essa nomenclatura, essa situação, esse fenômeno de duas vogais não se separarem, isso não existe. Porque quando você faz uma separação silábica e ali você tem duas vogais que não se separam, na verdade uma vai deixar de ser vogal e vai passar a ser semivogal. Então, na verdade, o ditongo é uma semivogal mais uma vogal, certo? E aí você vai ter aqui, por exemplo, vou botar de pretinho aqui, a palavra polícia. Polícia. Palavra memória. Memória. Você está fazendo um curso preparatório. Preparatório. Ah, você está aqui, por exemplo, tendo um trabalho muito árduo. Mágoa. São palavras paroxítonas terminadas de tom. Assim como sótão. Vou botar aqui pequenininho níveis. Tá bom. Todas essas palavrinhas aqui são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. E são essas duas vogais que não se separam, né? Isso é uma paroxítona terminada em ditongo. Certo? Paroxítona terminada em ditongo. Duas vogaizinhas que não se separaram aqui. Mas na verdade, só uma ali é vogal, a outra vai ser chamada de semivogal. Aí alguém aí que está me assistindo com certeza está se perguntando: poxa, Léo, mas eu não separaria a polícia assim não? Eu separaria sim. Léo, tá errado? Parcialmente sim, parcialmente não. Não está totalmente errado não, tá? Vou explicar por quê. Pô, é uma polícia. Memória. Estou acostumado a separar assim que eu... Tá vendo? Preparatório eu separaria sim. Léo, eu posso? Até pode. Você não vai separar assim, mas você pode, tá? Vou explicar por quê. Magoar. Agora, eu duvido que você tentaria separar diferente as duas últimas ali, né? Sótão e níveis. É impossível. Se você separa diferente as duas ali, você tá muito doido, né? Então não. Ah, Léo, por quê? O que que acontece? Existem dois tipos de ditongo.
O ditongo que a gente chama de ditongo crescente e o ditongo que a gente chama de ditongo decrescente. Certo? Léo, o que é o ditongo crescente? O ditongo crescente é quando você fala, é quando o som cresce. O ditongo crescente é quando o som aumenta. Então você vai ter ali, por exemplo, polícia. Pronuncia a palavra polícia. Olha como é que o A é mais forte. Então você pronunciou a fraquinha para depois pronunciar a forte. Você tem um ditongo que a gente chama de ditongo crescente. O som aumentou. Botei uma setinha para cima porque o som aumenta. Memória! O A é mais forte. Preparatório. O A é mais forte. Árduo. Magoa. Agora, só tão. O ditongo decrescente, o som diminui. Ni, vez. Olha como é que o E é bem mais forte que o I. Então o som cai. Quando você tiver paroxítona terminada, aqui eu vou colocar ditongo crescente. Quando você tem uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, essa palavra paroxítona pode ser considerada uma proparoxítona. Então você pode separar de duas formas. Aqui eu até separei de forma igual, né? Pelo hábito mesmo. Então você pode olhar e enxergar essas palavras como umas palavras proparoxítonas. Só que elas não são proparoxítonas originais, não são proparoxítonas reais. Elas são paroxítonas terminadas em ditongo e é assim que você vai separá-las. No entanto, elas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Podem ser vistas por esse motivo como uma proparoxítona. Mas é uma proparoxítona original? Não, é uma proparoxítona do Paraguai. A gente chama isso aqui, pessoal, de proparoxítona. São palavras proparoxítonas eventuais. Léo, uma palavra proparoxítona eventual pode ser considerada acentuada pelo mesmo motivo de uma proparoxítona normal? Ou seja, a palavra polícia pode ser acentuada pelo mesmo motivo, por exemplo, da palavra médico? Não. Porque polícia é uma paroxítona terminada de ditongo crescente. No máximo, ela vai ser uma proparoxítona eventual. Tem proparoxítona eventual, proparoxítona acidental. Eu já vi banca cobrando como proparoxítona relativa. Um monte de nome para uma coisa só. Mas uma proparoxítona eventual não é a mesma coisa que uma proparoxítona real, uma proparoxítona original, como acontece, por exemplo, com matemática, com física, com médico, entendeu? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Então, cuidado que a paroxítona terminada em ditongo é aquilo que mais cai. Se for para paroxítona terminada em ditongo crescente, ela pode ser vista assim como uma proparoxítona eventual. Beleza? Tranquilo, certinho, não tem mistério. Beleza? Deixa eu ver aqui uma questãozinha legal. Não, tudo tranquilo. Aí depois aqui é a questão, né? Aquela regrinha de que todo mundo gosta, todo mundo adora essa regrinha aqui. Que fala que todas as proparoxítonas são acentuadas. Óbvio, essa é aquela regra de que todo mundo gosta, né? Médico, proparoxítona, tônico, ínterim, física, veículo, público, íntimo, são proparoxítonas. E aí você aprendeu a sua vida inteira que toda proparoxítona é acentuada e o professor que lhe ensinou isso não errou de jeito nenhum, toda proparoxítona é acentuada, mas muito cuidado. Porque quando a gente diz que toda proparoxítona é acentuada, eu quero dizer para você que é toda proparoxítona palavra da nossa língua. Se a palavra for da língua portuguesa e for proparoxítona, meu amigo, pode colocar acento que todas elas vão ter. Mas cuidado com essas duas palavrinhas aqui, olha que legal, déficit e performance são palavras proparoxítonas, mas não possuem acento. Déficit até tinha, agora não tem mais. Por quê? Déficit não é uma palavra da língua portuguesa, déficit veio do latim. E lá nem existia acento, né? Então, não tem acento na palavra déficit, beleza? Tranquilo? E nem performance. Déficit eu vejo muito o pessoal escrevendo aí com o acento sim, mas performance realmente eu vejo a galera escrevendo certo. Ou seja, está no íntimo da pessoa que performance não tem acento, mesmo ele sem saber a regra, né?
Depois, pessoal, aí você tem uma regrinha aqui, também importantíssima, cara. Eu sei que eu tô indo um pouquinho rápido, mas porque isso aqui é importante. E a gente tem, né, cada bloquinho aí de tentar fazer cada bloco no máximo 35, 40 minutos no máximo, tá? Não quero passar disso. Mas olha só que legal aqui, pessoal. As vogais U e I, quando sozinhas ou no máximo seguido de S, formando o hiato com a vogal anterior, aqui é a regra dos hiatos. O que é a regra dos hiatos? Regra dos hiatos é quando duas vogais se separam. Cuidado com isso, preste atenção. Essa regra número 4 é o que vai justificar o acento da palavra saída, da palavra saúde, da palavra faísca, da palavra reuso, que você sempre vê sem acento, mas tem. Outra palavrinha que você sempre vê sem acento também é a multiuso. Lá no frasquinho do Veja lá, Veja multiuso está sem um acento. Muito cuidado, eles esqueceram de estudar acentuação gráfica, a regra dos hiatos. Mas por que o pessoal pensa que não tem acento? Porque uso não tem acento. Aí o pessoal pensa que reuso ou multiuso também não vai ter. Pessoal, uso não tem acento porque não é a regra dos hiatos. Uso não tem acento porque não possui a regra dos hiatos ali. Você está me entendendo? Porque você tem... O que é a regra dos hiatos? O que é o hiato? É quando duas vogais se separam. Uso, o U não está separando de vogal nenhuma. Mas reuso está se separando do E. Multiuso tá se separando do I. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque aqui sim você tem o hiato, o I se separando da vogal anterior, sozinho ou no máximo seguido de S. A regra é que tem que ser acentuado. Mas vamos lá. Aí depois você vai ter aqui, ó, baú. Você vai ter aqui, ó, açaí. Você vai ter aqui, ó, Grajaú. Você vai ter aqui, por exemplo, você vai ter aqui a palavra país. Tem um bairrozinho que se chama Pá. Agora não sei se é bairro ou cidade, mas Paranavaí. Errei tudo aqui. Pá. Será que vai caber? Paranavaí. É uma amiga de lá. E aí você vai ter aqui a regra dos hiatos também. Então, quando você fala, baú não era para ser acentuado porque ia terminar em U. Não, aqui não é a regra das oxítonas, é a regra dos hiatos. Você está me entendendo? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Aí, pessoal, vamos ver algumas coisas que podem ser cobradas aqui e que a galera tem mania de errar. Muito cuidado, presta atenção. Se eu te perguntar, ali nós temos 10 palavras, né? Saída, saúde, faísca, e assim vai. Se eu te perguntar se todas essas palavras são acentuadas pelo mesmo motivo, pode responder com convicção que sim. Porque o pessoal pensa, pô, calma aí. Pô, ali num lado eu tenho palavra paroxítono, do outro eu tenho palavra oxítono. Então, pô, não é a mesma regra. Pessoal, grava isso, tá? Quando se trata da regra dos hiatos, não importa se a palavra é paroxítona ou proparoxítona. Quer dizer, desculpa. Quando se trata da regra dos hiatos, não importa se a palavra é paroxítona ou oxítona. É acentuada pelo mesmo motivo, sim. Tá? Então, tudo ali é acentuado pelo mesmo motivo. Outra coisa que você precisa tirar da sua cabeça. Tira da cabeça que toda vez que você vira o U ou o I acentuado, achar que é regra dos hiatos. Outro dia caiu a justificativa, por exemplo, da palavra útil. Aí o rapaz errou a questão. Eu falei, útil é acentuado pela regra das paroxítonas. Aqui, ó, paroxítona terminada em L, diferentemente de AEON, igual amável, possível, compatível. Aí ele, poxa, professor, mas não é regra dos hiatos? Esse aluno era aluno bom, tá? Não era aluno qualquer aluno, tanto que ele foi aprovado na prova da Polícia Rodoviária Federal. Então não era qualquer aluno. Pelo contrário, era um cara bem inteligente e bem esforçado. Ele falou, pô, olha, mas
Não cabe ali a regra dos hiatos? Aí eu respondi a pergunta dele com outra pergunta. Eu falei, irmão, o que é o hiato? Aí ele, ué, duas vogais que se separam. Eu falei, bingo. Pronto, matou a questão. Aí ele olhou e falou, caraca, eu dei molinho. Eu vi o U acentuado, já fui direto com a regra dos hiatos. Não faça isso, beleza? Não faça besteira, beleza? Ali não tem hiato, é acentuado por ser paroxítona terminada em L. Então vou até apagar aqui para não te confundir, legal? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Não vai vendo o U ou o I acentuado e igual um tarado marcando que é a regra dos hiatos, não, tá? Depois você vai ter ali a acentuação, né? A exceção, na verdade, né? Por exemplo, cuidado com a palavra rainha. Vou colocar aqui no cantinho, ó. Rainha, pessoal, tem tudo para ter acento, né? Só que não tem, porque o I está seguido de NH. Então, cuidado, ó. Seguido de NH, ó. Rainha, tainha, prainha, moinho. Seguido de NH é exceção, não tem acento. Outra coisa legal. Feiura, baiuca, bocaiúva. Não tem por que estar antecedido de ditongo. Separa aqui, ó. Feiura. Pessoal, se aqui o Uzinho estiver, coloca aqui antecedido de ditongo. Se ele estiver antecedido de ditongo, você tem ali esse acento sendo eliminado, beleza? Não tem um acento, é exceção. Aí outro dia um rapaz, até coloquei aqui nesse slide, falou, Léo, eu posso justificar o acento da palavra maiúscula pela regra dos hiatos? Não. Maiúscula é acentuado por ser uma proparoxítona. Cuidado, vou colocar aqui, ó, maiúscula. Ah, Léo, por que não pode ser regra dos hiatos? Porque se fosse pela regra dos hiatos, não seria acentuado porque está antecedido de ditongo. Então, maiúscula é acentuada por ser proparoxítona, tá? Não pela regra dos hiatos. Então, muito cuidado. Legal? Cuidado também com a palavra xiita, por exemplo. Né? Porque xiita não tem acento porque envolve um pouco já do novo acordo ortográfico. Xiita você tem letras iguais. Quando você tiver letra igual, você não tem mais acentos. Vai acontecer com voo, enjoo, abençoo, veem, creem. Letra igual não tem mais acento, certo? Olha, mas friíssimo tem. Friíssimo tem porque é uma proparoxítona. E a regra da proparoxítona ela passa como um trator por cima de todas as outras. Se a palavra for proparoxítona, ela vai ser acentuada. Se for palavra da nossa língua, né? Se for palavra da nossa língua e for proparoxítona, vai ser acentuada, irmão. Sem medo. Entendeu? Então, até aqui, pessoal, até essa regra 5, oxítona, paroxítona, proparoxítona, monossílaba e regra dos hiatos, cai muito para você justificar a acentuação gráfica, não para ver se está certo ou está errado. Daqui para baixo, da regra 6 em diante, aí você vai ver realmente algo que envolve o novo acordo, algo que envolve a escrita. Como, por exemplo, aí sim você vai encontrar questões pedindo para você marcar se está certo ou se está errado. E aí você vai ter aqui o número e pessoa. Muito cuidado com essa diferença. Isso vai acontecer com verbos ter, vir e derivados. Pessoal, bota uma coisinha na cabeça de vocês, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ver o pessoal errando isso aqui em Facebook, em texto, em qualquer coisa. Pelo amor de Deus, bota uma coisinha na cabeça de vocês. Não existe verbo que seja conjugado da mesma forma no singular e no plural. Ele estuda e eles estudam. Ele compra e eles compram. Ele faz e eles fazem. Mas o verbo ter e vir não muda no som. Ele tem e eles têm. Ele vem e eles vêm. Não muda. Mas precisa haver uma diferença. E a diferença é feita na acentuação gráfica. Ele tem e não tem acento. Mas eles têm no plural acento circunflexo. Ele mantém é acento agudo. Eles mantêm é circunflexo. Vai acontecer com os verbos que derivam. Manter, reter, obter, conter, deter. Entendeu? Ele detém é acento agudo. Eles detêm é circunflexo. E assim vai. Sabe? Então não erra isso. Pelo amor de Deus.
Mesma coisa vai acontecer com o verbo vir. Ele vem e eles vêm. O som não muda, mas tem que ter o acento para marcar. Isso vai acontecer com o verbo advir, né? Convir, intervir, provir, beleza? Então, ó, advém, ó, convém, provém, intervém. Tem que ter a diferença entre o singular e o plural. Muita calma nessa hora. Olha só a diferença, ó. O aluno que sempre vem às aulas e vê as matérias, esse aluno tem mais chances de aprovação, pois retém melhor os conteúdos, obtém mais informações, mantém o foco. Olha como esse texto está tudo correto, tudo no singular. Agora, todos esses 6 verbos estariam errados se eu colocasse os alunos no plural. Porque seriam os alunos que vêm às aulas, agora tem que ser plural. Esses alunos veem as matérias. Cuidado, hein? Presta atenção. Queridos, ó, crer, de, ler e ver. Crer, de, ler e ver. Crer, de, ler e ver. Crer, de, ler e ver são verbos que dobram a letra E no plural. Beleza? Verbos que dobram a letra E no plural ali. Então, é por isso que você tem aqui, ó, eles veem. Esses alunos têm mais chances de aprovação, retém melhores conteúdos, obtém mais informações e mantém o foco. Tudo no plural, porque os alunos estão no plural. Cuidado com isso. E para você entender bem aqui, o que eu expliquei nesse quadradinho aqui, são verbos que dobram a letra E no plural. Você vai ter ali, envolvendo acentuação gráfica, que não tem mais acento, porque letra igual não é mais acentuado. Mas eles creem, olha aqui, ó. Espero que eles deem o seu melhor. Eles leem bastante. Eles veem a matéria. O enjoo, o friíssimo, nós já comentamos, né? Então, muito cuidado com isso. Letra igual não tem mais acento. O E, ele vai ter uma dobra quando você tiver no plural o verbo crer, de, ler e ver. 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 Claro, né? O verbo rever também, reler também, que são os derivados. Beleza? Depois, cuidado, muita calma nessa hora com essa regrinha aqui que cai muito. Esse aqui é o nosso último slidezinho. Na verdade, o penúltimo. Pessoal, cuidado com essa regrinha aqui, tá? Vamos passar só um pouquinho, mas não tem nenhum problema. Pessoal, cuidado com essa regrinha, que essa regrinha cai muito em prova e pega muita gente na curva. Pessoal, os ditongos abertos, oi e ei, tá? Porque muita gente sabe que esses ditongos não possuem mais acento. Ideia, geleia, paranoia, jiboia. Realmente, pessoal, esses ditongos não têm mais acento. Por isso que ideia não tem acento. Geleia, né? Joia, jiboia, heróico. Essas palavras não possuem mais acento. Tinha acento, não tem mais, porque esse ei e esse oi não são mais acentuados. Agora, muito cuidado, porque, ó, se esse ditongo aparecer na penúltima sílaba, como aconteceu aqui, ó, assembleia, heróico, joia, paranoia, geleia, não tem mais acento. Agora, se esse ditongo aparecer na última, como acontece com anéis, fiéis, anzóis, dói e herói, aí, pessoal, nada mudou, tudo continua com acento. Então, esse ditongo ele só perdeu o acento se ele estiver na penúltima sílaba, ok? Só cuidado com duas exceções, que são as palavrinhas aqui destroyer e meyer, que são palavras paroxítonas terminadas em R, tá vendo? Destroyer e meyer realmente são exceções. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos só fechar aqui, vamos passar só uns 10 minutinhos do nosso bloquinho, mas não tem problema, tá? O negócio é você aprender e fixar bem isso aí.
Pessoal, a número 9 também você precisa ficar ligado porque não existe mais o acento diferencial ou de intensidade. O acento que você usava para diferenciar um termo do outro. Por exemplo, ele sempre para neste posto para lanchar. Esse para aqui é o verbo parar. Eu paro, tu paras, ele para. Ele para lanchar. Esse para é uma preposição que vai dar uma ideia de finalidade, certo? Quando para era verbo, normalmente você tinha um acento. Agora você não tem mais não, caiu. Ah, Léo, ficou mais fácil, né? Claro que ficou mais fácil. Pô, você não acentou a palavra paroxítono terminada em A? Você não tem acento em caneta? Por que você vai ter acento em para? É igual, por exemplo, aqui, ó. O pelo do cachorro está lindo. Eu vou até mudar essa frase, que eu posso falar que o pelo do cachorro passou pelo melhor tratamento. Eu posso falar que o pelo do cachorro passou pelo melhor tratamento. Olha só que legal. Quando o pelo era substantivo, assim, ó, o cabelinho do cachorro, ele tinha acento circunflexo assim, ó. Agora não tem mais, certo? E já aqui é por mais o. Por o melhor tratamento. Pelo melhor tratamento. Certo? É igual passei pelo caminho mais fácil. Passei por o caminho mais fácil. É preposição mais artigo. Mas nós vamos estudar isso com mais calma, né? É igual aqui. É preposição por mais artigo o pelo. Esse nunca teve acento, não. Mas o pelo substantivo, pelinho, né? Realmente tinha acento, agora não tem mais. O gelo, né? Olha lá, gelo, pera. Esse acento de intensidade caiu. Agora, só cuidado, tá, pessoal? Quando eu falo assim, ó, é necessário pôr a matéria em dia. Pessoal, o pôr, quando for verbo, ele tem acento para diferenciar do por preposição. Torço por vocês. Agora, Léo, por que o por verbo tem acento? Esse acento não caiu. Esse acento do por verbo não caiu porque é impossível você tirar aquele acento ali. Ué, Léo, por quê? Presta atenção, presta atenção. Vamos supor que você me chame para ir a uma festa. Só que eu não tô afim de ir, eu não quero. Só que você insiste. Eu falo, beleza, eu vou por você. Aqui, ó. Vou por você. Esse por é uma preposição. Eu vou por sua causa, vou por você, vou porque você está me pedindo. Agora vamos imaginar uma outra situação. Eu tenho um grupo no WhatsApp de estudos de língua portuguesa e ali a gente coloca questões diariamente para você ficar brincando, para você corrigir, para você se testar. E é um grupo muito importante, né, para o aluno fazer parte, né, bonito e tal. E aí o que acontece? Você pede para eu colocar você no grupo. Pô, professor, me põe lá no grupo. Eu falei, fica tranquilo, irmão. Vou pôr você. E esse pôr é o verbo. Concorda comigo que se não fosse o acento seria impossível você entender o que estava escrito ali? Então é por isso que o acento do verbo pôr não caiu. Não caiu porque não pôde cair. Porque senão algumas frases ficariam sem sentido. Ela não pode ir ao parque, é o presente, e ela não pôde ir ao parque, é o passado. Aqui é o presente, aqui é o pretérito perfeito. Ou seja, aqui é presente, aqui é passado. Então realmente do verbo poder também não pode, senão ia ficar tudo igual. Ela não pode. Na escrita você não ia entender nada. Agora, cuidado. Pessoal, a forma do bolo quebrou. A forma do bolo quebrou. Esse acento de forma é um acento opcional. É um acento facultativo. Você coloca se você quiser. Ah, Léo, e forma? Forma não. Forma nunca teve acento na vida, beleza? O acento está em forma, mas só se você quiser. Se você achar que é necessário, sim, o acento ali é facultativo. Beleza? Cuidado que eu já vi muitas vezes em prova cobrando, o acento de tal palavra é facultativo. Nunca, tá, pessoal? O acento vai ser facultativo em forma. Somente. Fiquem com Deus. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.